você, alô você, alô você, alô você. Artigo 2º, Lei Penal no Tempo. Ó, afirmo para você, é um dos melhores tópicos para se trabalhar. Só que a Lei Penal no Tempo, ela comporta 2 artigos. Ela comporta o artigo 2º, que é a essência da Lei Penal no Tempo, e ela comporta também o 3º, que é quando a gente está trabalhando a lei excepcional e a lei temporária. E o princípio máximo, que é o 4º, que diz que considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado, que é o princípio da atividade. Na verdade, eu tenho o 2º, o 3º e o 4º, que compõem o conjunto chamado Lei Penal no Tempo, que é o tópico que você vai estudar. Com certeza absoluta, pode olhar nas provas anteriores, pode olhar o que vem cair na tendência, esse início é fatal, tá? Se você for pegar provas de 2003, 2014, 2015 e 2016, todas essas provas passadas, certeza que tem lá uma questãozinha da Lei Penal no Tempo, tranquilo? Então vamos lá. O que eu trabalho? Eu tenho o caput, que eu trabalho o abolitio criminis, e eu tenho um parágrafo logo abaixo do caput, que eu trabalho lá os princípios da irretroatividade, retroatividade e ultratividade de lei. Eu vou fazer isso em esquema didáticos e explicar para você como é que funciona. A regra do Código Penal é a irretroatividade, essa é a regra. Mas, na verdade, deveria vir encaixado dentro do estudo, dentro do princípio, porque isso aqui são princípios, deveria vir um complemento, né? A verdade é que é irretroatividade de lei mais gravosa ou mais grave. E retroatividade e ultratividade, que na verdade essas aqui são as exceções do Código Penal, é a exceção do Código Penal. Aqui é retroatividade e ultratividade de lei mais benéfica. Ou também pode vir na sua prova lei mais benigna, benéfica ou benigna, tá? Tanto faz, é lei que beneficia e aqui é lei mais gravosa. Então, regrinha, a lei penal mais grave não retroage e a lei penal mais branda, ela tanto retroage quanto ela funciona na frente. Toda vez que eu falo ultraatividade, eu estou ultragindo a lei. Aqui, na retroatividade e na ultratividade, essas duas aqui, elas estão se movimentando no tempo. Eu vou explicar para você que isso é uma ficção jurídica, na verdade, né? Isso é criado pelo Poder Judiciário para poder responder e para poder, na verdade, obedecer alguns princípios do direito penal que são bem contundentes. Eu vou mostrar para você, você vai conseguir entender no final de tudo, tá? Então, toda vez que estiver movimentando a lei, eu digo que ela tem extraatividade. Cara, pode vir escrito tanto extratividade junto, quanto extraatividade. Aí a doutrina, amigo, se está certo na língua portuguesa ou não, aí é com eles, mas na verdade é que eles trazem de duas formas. Então, se cair na tua prova extratividade ou extraatividade, está certo também. Então, na verdade, o artigo 2º da Lei Penal no Tempo, elas são retroativas, ultrativas e extrativas, porque elas se movimentam no tempo. Calma, não precisa ficar apavorado, que eu vou explicar para você como é que funciona na prática em exemplo, tá? Olha só, e aí a gente vai discorrendo sobre várias coisas. Olha que bacana. Evandro, como é que funciona o princípio na regra? Eu coloquei aqui um esquema de retroatividade, ultratividade e do abolitio criminis. Mas antes de trabalhar isso aqui, vou trabalhar a regrinha, que é a retroatividade de lei. Olha o que diz a irretroatividade de lei. Sempre você vai ter uma lei mais branda ou uma lei primária e uma lei que veio depois. Na regra, o Código Penal tem um princípio que ele diz assim, a gente tem que obedecer à lei do tempo do crime. Esse aqui é o princípio máximo da Lei Penal no Tempo. Ou seja, o cara, a conduta criminosa vai ser punida sempre na data que ele comete o crime. O A foi e fez um desfecho na cabeça do B, com um tiro fatal e matou o B. O A vai responder por quê? Artigo 121, matar alguém. Quando que ele cometeu isso aqui? Tá? Vamos supor que ele cometeu isso aqui no dia 1 de 2016. Ele deu um tiro na cabeça do cara no dia 1 de 2016. Quando ele deu esse tiro, essa pena era de 6 a 20 anos. Olha como é que vai ter um monte de princípio sendo encaixado aqui, tá? No dia do tiro, a pena era de 6 a 20. Ok. A deu um tiro no B, artigo 121, enquadramento legal, preceito secundário 6 a 20.
o tiro foi dado no dia 1/6, então, pela lei do tempo do crime, eu tenho que obedecer isso aqui. Aplica-se a pena no cara no dia que o cara cometeu o crime. Então, está obedecendo ok. Só que aí começa a vir os conflitos da lei no tempo. Você imagina, o cara quando comete um crime desse que é doloso contra a vida, ele demora a ser julgado. Você imagina se o julgamento do cara ocorrer no dia 1 de 2019. Putz, lá na frente que ocorreu esse crime aqui. O que vai acontecer se no meio do caminho aqui, antes do dia do julgamento, a lei mudar? Passou no Congresso, no Senado, no Congresso, entrou na Câmara, foi para o Senado, o Senado referendou, voltou para a Câmara, foi para a mão do presidente, o presidente da República sancionou, promulgou a lei começou a funcionar e mudou a pena do crime de homicídio de 6 a 20 para 10 a 20 anos. Agora eles estão querendo reduzir o índice de homicídio no Brasil e aumentar a pena. Aí funciona assim, um instituto legal que trata do mesmo assunto, que é posterior a ele, automaticamente revoga o instituto de trás. Eu não posso ter dois funcionando. Então eu tenho agora uma lei revogada e nessa lei revogada eu tenho uma lei posterior que ela é mais grave. Quando eu digo que essa lei posterior é mais grave, o que acontece com ela? Eu pego o primeiro princípio, que é a regra geral. A regra geral diz o seguinte: lei mais grave jamais pode retornar para alcançar o cara por fatos anteriores a ela. Ou seja, se eu tenho uma lei mais grave posterior, essa lei não volta de jeito nenhum. Esse princípio aqui que eu estou mostrando para você é a irretroatividade de lei mais gravosa. Primeira lei mais branda foi revogada. Segunda lei mais pesada não pode retroagir. Agora olha que merda. Se eu não posso usar essa daqui porque ela está revogada, eu também não posso usar essa daqui, que ela está mais grave, como é que eu vou penar o cara? Como é que eu vou dar a pena do cara? A princípio grava, a lei mais grave não retorna. Eu tenho o princípio aqui da irretroatividade de lei mais gravosa, é o primeiro princípio. Agora, tem que usar alguma lei ou não tem? Tem. Como é que eu resolvo isso? Fácil. Simplesmente, lógico, eu vou refalar, se é que essa palavra refalar está certo, eu vou reforçar para você daqui a pouco, mas pensa só. Essa lei está revogada. O que o juiz vai ter que fazer? O juiz vai ter que trazer numa ficção jurídica, por isso que o nome dessa, quando a lei se movimenta no tempo, esse esquema aqui, toda vez que a lei se movimenta no tempo, o nome disso aqui são ficções jurídicas. Evandro, o que é uma ficção jurídica? Só funciona por caso concreto e dentro da cabeça do Poder Judiciário para poder respeitar alguns princípios do direito penal, que são bagunçados mesmo, tá? Podia ser mais simples, mas infelizmente é recheado de princípio que é na tua prova, é o que você precisa saber. Então, eu preciso aplicar alguma lei. Leis revogadas no Brasil não podem ser aplicadas. Leis mais graves, nesse caso concreto, também não podem ser aplicadas. E aí, o que acontece no caso concreto para o juiz resolver essa pendenga? Fácil. Eu tenho o princípio da irretroatividade de lei mais gravosa. O juiz, que é um ser diferenciado, porque o juiz ou ele acha que é Deus ou ele é Deus, e quando ele está aplicando, ele é mesmo, porque ele movimenta as coisas no tempo, pelo menos na ficção jurídica, ele vai pegar aquela lei de 6 a 20 que está revogada e vai levar essa lei para frente para aplicar no dia do julgamento. O juiz fala assim, pelos poderes a mim constituídos pela Constituição Federal de 1988, eu pego essa lei revogada e transformo essa lei lá na frente de volta à vida para poder aplicar o caso concreto para o cara, porque eu não posso aplicar mais grave, eu tenho que aplicar o melhor caso. Então, na verdade, quando ele joga a lei para frente, ele está ultra agindo a lei. Ou seja, ele está jogando a lei para frente. Quando ele está ultragindo, ele está mexendo a lei no tempo. Mas, na verdade, isso só funciona no caso concreto. O juiz fala assim, ó, você, que está sendo processado e condenado, eu, hoje, no dia 1 de 2019, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aquela lei que já está revogada e vou aplicar ela a você, porque ela é a melhor lei. E aí fica uma mão, porque o juiz leva a lei para frente e obedece a lei do tempo do crime, mesmo usando a lei revogada. O nome disso é ultratividade de lei. Por que eu falei isso aqui antes de entrar no exemplozinho ali? Pelo seguinte, toda vez que houver irretroatividade de lei penal, automaticamente há a ultratividade de lei. É uma roda. Porque se há a irretroatividade, eu não posso usar essa lei. E essa está revogada, eu vou ter que usar alguma. Então eu pego essa lei revogada de trás, que é melhor, e aplico ela aqui na frente. Grave isso aí na tua prova. Toda vez que houver irretroatividade de lei, há automaticamente ultratividade de lei. Tranquilo? Então vamos entrar agora especificamente nas exceções aqui que eu criei com você, tá? Botei alguns anos aqui anteriores fictícios, só para estar no mesmo aí que a gente montou no material para ficar legal. Imagine o seguinte, agora eu vou dar os exemplos.
Retroatividade de lei. O que eu falei de retroatividade de lei? Eu falei que a retroatividade de lei sempre tem que ser mais benéfica. A lei só volta no tempo para ajudar o cara. Imagina esse exemplo. Imagina que é a mesma coisa, tá? O João, agora eu vou botar pessoas, deu um tiro na cabeça do Beto. Beto morreu. Como é que eu vou processar e julgar o João aqui na frente? Vamos lá. Quando o João deu um tiro na cabeça do Beto, a lei A, que era a lei que estava sendo aplicada no momento do crime, era de 6 a 10 anos. Só que ele foi julgado lá em 2008. Só que no meio do caminho, a lei A, ela foi revogada, tá? A lei A, ela saiu de vigor e entrou uma lei de mesma intensidade que trata do mesmo assunto. Ou lei, princípio da simetria das formas ou simetria jurídica. Se uma lei na frente, posterior, trata do mesmo assunto da lei de trás, automaticamente essa lei de trás ela é o quê? Ela é revogada. Então, entrou a lei funcionando e eu tenho essa lei aqui revogada. Agora, olha que bacana. A lei de trás era mais grave. Essa lei da frente é mais branda. Qual que vai ser aplicada no caso concreto? Vai ser aplicada essa lei aqui que era menor. Não tem problema. Só que agora eu tenho um conflito. Porque o próprio direito penal diz que eu tenho que utilizar o quê? A lei do tempo do crime. Lembra? Lei do tempo do crime. E a lei do tempo do crime é a de 6 a 10, mas ela é mais grave. Puta merda, como é que o juiz se vira agora? O que o juiz faz? O juiz, no caso concreto, ele pega essa lei B, no dia da aplicação, a lei já está funcionando, tá? Ele, como uma ficção jurídica, ele fala assim, olha, João, eu vou pegar esse 4 a 8 anos e vou retornar com ela no tempo, como se essa lei aqui nem tivesse existido, para que essa lei funcione lá em 2000. Ou seja, o juiz, numa ficção jurídica, pega essa lei, encaixa ela aqui para respeitar a lei do tempo do crime e vai e aplica ela ao João. E era uma lei que já estava funcionando. Então, ou o juiz tem um trabalho de trazer uma lei revogada à vida, ou ele tem um trabalho de pegar uma lei que está funcionando e jogar ela para trás. Isso o juiz pode fazer. Se a lei da frente é melhor do que a lei de trás e ele tem que voltar para obedecer a lei do tempo do crime, o juiz está fazendo a retroatividade de lei mais benéfica. A lei que está funcionando é mais benéfica, ela volta no tempo. Ponto aí. Princípio da retroatividade de lei mais benéfica. Beleza. Agora a gente vai trabalhar aqui o princípio da ultratividade, que na verdade eu já trabalhei ali com você naquela introdução. Olha que legal. Eu tenho a lei A. A lei A ela é de 4 a 8 anos. Ela é uma lei mais branda, mas veio uma lei na frente que trata do mesmo assunto de forma diversa. Ou seja, a lei A acaba de ser o quê? Revogada. O que está funcionando é a lei B. Então, eu tenho uma lei aqui revogada. Princípios. Eu tenho que obedecer a lei do tempo do crime. Então, eu tenho que obedecer essa lei de 4 a 8 anos. Mas essa porcaria dessa lei está revogada. E aí, o que o juiz vai fazer? Eu tenho uma lei mais grave que eu não posso utilizar, mas está em vigor, e eu tenho uma lei revogada que respeita o princípio do tempo do crime, mas eu não posso usar porque leis revogadas no Brasil não podem ser usadas. O juiz, pelos poderes a ele constituído, aquele ser divino, aquele ser que flutua naquela sua toga, que parece mais uma gandola gaúcha, né, muito bonita, ele flutua lá no tribunal, ele pega essa lei e traz essa lei para funcionar no dia do julgamento. Ele fala, pelos poderes a mim constituídos, eu aplico a lei A, mesmo ela estando revogada, para obedecer o princípio constitucional e o princípio penal, que é a lei do tempo do crime. Então ele cata aquela lei revogada, joga ela na frente, porque ela é melhor para o cara. Então o nome disso é princípio da ultratividade de lei mais benéfica. Isso nas questões aqui é muito fácil de identificar, cara. E existe o abolitio criminis, que é a abolição do crime. O abolitio criminis, ele funciona da seguinte forma, olha só. Antes de eu falar aqui da esqueminha do abolitio criminis, deixa eu explicar ele. O abolitio criminis está no caput, é a parte maior do crime ali, depois, a parte maior da tipicidade, na verdade. Ele não trata de crime, é da tipicidade, da exclusão do crime. Depois eu leio ele por completo para você, mas ele diz o seguinte, ó. No abolitio criminis ou abolição do crime, cessa em virtude dele todos os efeitos penais da sentença penal condenatória. Então, os efeitos penais, eles ficam extintos. Mas o que permanece? Permanecem os chamados efeitos civis. Todo crime tem efeito civil, tá? Você tem que tomar cuidado, porque a pena no crime, ou ela é de reclusão e detenção, e tem a pena acessória, que é multa. Quando você olha no seu código, tá lá. O cara é reclusão de 1 a 2 anos, mais multa. Mas existe também a responsabilidade civil, que é o quê? Que é decorrente
dos atos praticados que são os reflexos do crime. Então, por exemplo, se você matar uma pessoa, a família daquela pessoa vai receber de você uma indenização civil. Essa daqui é a obrigação de reparar o dano. Fora ficar preso e pagar uma multa penal, que essa multa penal vai lá para cuidar das cadeias, cuidar dos presídios, ela tem um fundo que é especificado para ela, você ainda de tudo tem que indenizar a própria vítima, se ela estiver viva, ou os familiares da vítima. Sempre tem isso. Quando bate o abolitio criminis, imagina o seguinte, eu tenho uma lei A que previa a pena de 6 a 20 anos para uma conduta. Veio a lei B, tratando do mesmo assunto, e fala assim, deixa de considerar como crime o fato descrito na lei A. Por exemplo, a gente tem, em 2006, tinha um crime chamado crime de adultério. Veio uma lei da frente, quebrou o adultério. Não existe mais crime de adultério. Então, o cara que cometeu o crime de adultério, se tem inquérito policial, vai para a mão do juiz na mesma hora e arquiva aquela merda por falta de tipicidade formal e material. Se está com a ação penal funcionando, mata-se a ação penal por falta de tipicidade material. Não precisa ter mais o processo penal rodando ali. E se está transitado em julgado em sentença penal condenatória, o cara está preso, inclusive, libera ele no mesmo dia da entrada em vigor da lei, porque o fato que ele cometeu não é mais tido como crime. Agora, e se ele, por esse fato aqui, tivesse sido condenado a pagar uma indenização civil? Aí rodou, negão. A indenização civil, obrigatoriamente, ele tem que pagar. Imagina que ele estava preso porque traiu a mulher. Mas ele teve que pagar 100 mil a mulher. Da cadeia ele sai, volta a ser réu primário e não deve mais nada para a sociedade. Mas para a mulher ele deve? Para a mulher ele deve, porque ele cometeu o crime, tem que pagar. Beleza? Então, lei posterior, que deixa de considerar fato anterior tido como crime, ele gera o abolitio criminis cesse em virtude dele os efeitos penais, permanecendo os efeitos civis. Agora, olha que legal. Pensa aqui. Regra 1. O que o juiz, no caso concreto, para retroatividade e ultratividade, ele tem que ter na cabeça? Tem que respeitar o tempo do crime. Ok. Regra 2. Não pode usar lei revogada. Não pode usar lei revogada. Quando ele pega esses dois princípios aqui, que não pode ser utilizada a lei revogada e tem que obedecer à lei do tempo do crime, a gente aplica a retroatividade e a ultratividade. Evandro, mas ele não pode usar a lei revogada, eu sei, mas o juiz pega uma lei revogada aqui, quando ele joga lá na frente, ele desrevoga a lei. O único que pode fazer isso é o juiz, e desrevoga no caso concreto. Então, não se assusta com isso aqui, tá? Tem um macete. Se a lei de trás era mais grave e a lei da frente é mais branda, retroatividade. Se a lei de trás era mais grave e a lei da frente... se a lei de trás era mais branda e a lei da frente era mais grave, ultratividade. Lembrando do primeiro esqueminho, houve ultratividade, automaticamente há retroatividade de lei e retroatividade de lei mais gravosa. Pegou esses princípios aqui, você vai embora. No início é meio difícil, tá? No início você fala assim, Evandro, mas agora eu me compliquei todo. Não se complica não, cara. Faz um esqueminha onde a primeira lei é mais grave, a segunda lei é menos grave, e a primeira lei é menos grave, a segunda é mais grave, que aí você identifica. Não tem problema, tá? Agora a gente vai tratar de um ponto bem importante, olha só. Essas aqui são as especificidades do artigo 2º, Lei Penal no Tempo. A gente trabalhou abolitio crimes, retroatividade, que é de lei mais gravosa, que é a regra, as exceções retroatividade e ultratividade de lei mais benéfica, né? E retroatividade de lei mais gravosa, retroatividade e ultratividade de lei mais benéfica, são as formas de extratividade da lei, e eu dei todos os exemplos. Agora eu vou para a súmula 711, que é uma exceção à regra. Essa súmula é do STF. Ela diz o seguinte: nos crimes permanentes e nos crimes continuados, a gente não utiliza aquela regra ali. A gente utiliza a lei do momento da cessação da conduta do agente, ainda que mais grave. Então, você não vai olhar para a primeira lei, para a segunda ou para a terceira. Você vai olhar para a última lei sempre. Agora, toma cuidado com o texto da lei. Diz assim, nos crimes permanentes ou continuados, você vai usar a lei do momento da cessação da conduta do agente, mesmo que ela seja mais gravosa. Não está dizendo que é mais grave, mas mesmo que seja mais grave. Então ela soluciona dizendo que quando a gente tem essas duas estruturas, independente das movimentações de lei no tempo, você vai usar sempre a última. O crime continuado, ele está lá no artigo 71, então eu vou me refutar em falar dele agora, tá? Eu vou usar como exemplo o crime permanente, que é mais fácil, está no momento que você está estudando agora
vai ficar bem fácil de você entender. O que é crime permanente? É aquele que se protrai no tempo a cada instante. Alguns crimes têm essa característica. Por exemplo, a extorsão mediante sequestro, que está no artigo 159. É quando uma pessoa encarcera a outra para fins do preço do resgate, para pedir preço do resgate. Imagina o seguinte, que existia uma lei-A no momento do sequestro e essa lei-A ia de 4 a 6 anos. Posteriormente, enquanto o cara estava encarcerado ainda, eu vou dar um episódio aqui para você imaginar. O A mais o B vão e encarceram o C, sequestram o C, os dois para pedir preço do resgate. Enquanto o C estiver preso, estiver encarcerado, nesse prazo aqui, pode ser 6 meses, 1 ano, 2 anos, esses dois aqui podem ser presos em flagrante delito a qualquer momento. Por quê? Porque a conduta deles está se protraindo no tempo. Ela está se replicando a cada momento. Olha, cada pedacinho desse aqui, ela se replica. Então, imagina que, enquanto o cara está encarcerado, a lei A previa a pena de 4 a 6 anos. Aí veio uma lei B, tirou a lei A de execução e começou a ser de 6 a 8 anos. Depois veio uma lei C e tirou a lei B de execução. E quando esses criminosos foram presos, ou seja, quando cessou a conduta deles, a pena aplicada era da lei C, que era a lei mais grave. Aí a pergunta é, qual lei a ser utilizada? A lei mais branda, a lei do meio ou a lei mais grave? Nesse caso concreto, não importa, podia ser a menos grave aqui. O certo é usar a lei do momento da cessação, ou seja, a última. Nesse caso concreto, a gente vai usar a lei C. Por isso é que a súmula diz, vírgula, ainda que seja mais gravosa. Então, vão sempre utilizar a última na súmula 711. Então, grave. Essa daqui é exceção à regra. Quando tiver crime permanente ou crime continuado, a gente usa essa lei aqui. Não vamos confundir. Tranquilo até aí? Beleza. Agora, a gente vai trabalhar lei temporária e lei excepcional, que está no artigo 3º do Código Penal. O que é o importante quando a gente está trabalhando lei temporária e lei excepcional? Bem, primeiro a gente pega o artigo 3º, lembrando que a gente está dentro do tópico lei penal no tempo ainda, e a gente tem lá a lei temporária, que aqui é bem fácil de explicar, tá? E a gente tem a lei excepcional. Bem, o que é cobrado em concurso acerca do artigo 3º? É cobrado duas coisas. O primeiro é o conceito disso aqui. O que é lei temporária? É aquela que lei tem dia para começar e dia para terminar. 2 exemplos básicos foi a Lei Geral da Copa, o primeiro exemplo, que é aquela que você não podia replicar símbolos e escudos da CBF ou da FIFA, que valia do dia 1º de junho de 2014 até 31 de dezembro de 2014. Quem cometesse crime naquela fase seria punido. E outra é a piracema, que acontece direto, que é a fase do defeso, que, salvo engano, vai de setembro a fevereiro, que é o prazo que você não pode pescar alguns tipos de peixes nativos que se reproduzem naquela época. Tranquilo? Então, ela tem data para iniciar e data para terminar. E a lei excepcional? A lei excepcional é aquela que dura enquanto durar a excepcionalidade dela. Ou seja, por exemplo, épocas de calamidade pública, épocas onde você tem algum distúrbio que o cara declara estado de exceção. Então, dura enquanto durar a excepcionalidade. É a primeira forma de ser cobrada, é o conceito. Agora, essas leis, ela têm algumas características que são importantes. Característica A, elas são ultra-ativas. Eu vou dar um exemplo, tá? Ela funciona fora do tempo dela. Característica B, elas são extra-ativas. Extra-ativas. Ou seja, elas funcionam tanto para frente, são ultrativas, como funcionam fora do tempo dela. Lembra que eu te falei que se houver retroatividade ou ultratividade, a gente vai ter extratividade? Então não confunda. Extratividade é termo geral, quando a lei se movimenta no tempo, mas ela tem a especificação de funcionar fora do tempo dela. Evandro, eu não consegui entender isso. Vamos vir aqui e vamos criar um exemplo para você bem legal, naquele esquema de exemplo de linha, né, cara, que com esses exemplos aqui funciona muito bem. Imagina o seguinte, que você tenha a época do defeso. Evandro, o que é a época do defeso? A época do defeso é a época da piracema. Quando ela funciona, a piracema? Ela funciona de setembro, salvo engano, até fevereiro. Todos os anos ela funciona assim. O que acontece se no mês de dezembro o cara for pego pescando?
ele vai ser pego pescando, ele vai ser preso, ele vai ser condenado e processado. Aí existe uma terceira característica dessa lei. Olha aqui. Essa lei, além de ser ultraativa, além de ser extraativa, ela também são leis que são autorrevogáveis. Ou seja, essa lei se revoga por si mesmo. Ela não precisa de outro instituto que venha na frente para se revogar. Na lei temporária, ela tem data para iniciar, data para terminar, que é meu exemplo, ou na lei excepcional, dura enquanto durar excepcionalidade. Nesse caso aqui, como ela tem data certa em setembro e data certa em fevereiro, ela é uma lei temporária. Putz, o cara foi preso aqui em dezembro. Só que quando esse cara foi processado e condenado, no dia do julgamento dele é maio. Essa lei parou de funcionar já porque ela foi autorrevogada aqui em fevereiro. E aí, o que acontece? As condutas aqui dentro continuam sendo criminalizadas, porque apesar de ser autorrevogada, elas são ultraativas, o efeito dela funciona mesmo fora do prazo de validade dela, se você cometeu uma conduta quando ela estava válida. E ela é extrativa porque ela está movimentando no tempo. Então é bem tranquilo a gente trabalhar lei temporária e lei excepcional. Lembra, episódio 1 é o conceito que cai. Saber o que é lei temporária e o que é lei excepcional. Cuidado para não estar tudo certo e eles inverterem, tá? Data certa para terminar e data certa para encerrar. E aqui dura enquanto durar a excepcionalidade. E o segundo ponto que cai são as características. Agora eu queria tratar um ponto bem importante com você, tá? Que é um tópico extra que geralmente cai e a gente vai anotar ele agora, que o nome dele são combinações de leis no tempo. Existe isso? Vamos lá. Isso aqui era uma briga que tinha do Poder Judiciário. Olha o nome desse aqui, ó. Combinação de lei no tempo. Vamos dar uma olhada nisso aqui. Esse é fácil de entender também, tá? E se isso aqui cair, você nunca mais vai esquecer. Imagina o seguinte. Eu tenho a lei A e eu tenho a lei B. Lembra do esqueminha, né? Usar a lei do tempo do crime. Então, ou a lei pode avançar, e o nome disso é ultratividade de lei, ou a lei pode regredir, e isso aqui é retroatividade de lei. Como é que a gente sabe o que é combinação de lei penal no tempo? A primeira coisa, descubra que combinação de lei penal não existe. O juiz tem que escolher no caso concreto. Mas o que acontece? Como você identifica para saber se a lei é melhor ou pior? Você imagina o seguinte, uma lei vai de 4 a 8 anos. Então eu tenho uma pena base e eu tenho a chamada pena teto. Beleza? 4 a 8 anos. Aí, essa lei foi revogada e entrou em funcionamento a Lei B. A Lei B, ela funciona da seguinte forma. Eu tenho a pena base dela é 6 anos, a pena base dela é 3 anos e a pena topo dela é de 10 anos. Aí eu também tenho uma pena base e eu tenho uma pena que é teto. Olha aqui que complicado. Na Lei A, a pena base é de 4 anos, então ela é maior. Na Lei B, a pena base é de 3, então ela é menor. Mas quando eu chego aqui, eu tenho uma pena teto de 8, a pena é menor, mas a pena do 10 aqui, ela é maior. Qual lei que é melhor agora? Eu posso fazer combinação de lei no tempo? Ou seja, é melhor eu pegar essa lei aqui e meter 3 anos e pegar esse aqui, cruzar e meter 8 e criar um novo instituto? Eu vou criar uma lei no meio, onde eu uno a primeira lei, que eu pego a pena base, que é menor, e a segunda lei, que eu pega teto, que é melhor, e coloco aqui para criar um terceiro instituto. Pode ser feito isso? Cara, o STF veio e falou assim, isso aqui não pode. Por que não pode? Porque se o juiz fizer isso aqui no caso concreto, o juiz vai estar furando o artigo 2º da Constituição Federal, que diz o seguinte, os poderes executivo, legislativo e judiciário são independentes e harmônicos entre si. Ou seja, poder executivo governa, poder legislativo cria leis, e Poder Judiciário julga. Isso aqui é criar lei. Então não pode ser feito. Combinação de lei penal no tempo? Não existe. Ponto 1. Ponto 2. Qual lei que eu vou utilizar aqui que é melhor? Não sei. Tem que olhar no caso concreto. Quer ver um exemplo? Imagina que o réu for primário. Se ele for primário, ele não vai conseguir tomar a pena teto. Ele vai tomar sempre a pena base. Então, se o cara é réu primário, a melhor coisa para aplicar para ele é a pena B, que ele tem a oportunidade de tomar a pena menor. Então, nesse caso concreto aqui, o juiz vai ter que usar o quê? A retroatividade de lei mais benéfica. Vai ter que voltar essa lei no tempo, porque essa daqui é melhor. Agora, o que acontece se o cara for reincidente? Se ele for reincidente, o advogado vai falar assim, rapaz, a gente tem o perigo de tomar a pena máxima. Qual que ele vai preferir? De 3 a 10
ou de 4 a 8? Ele vai preferir de 4 a 8. Então, nesse caso concreto aqui, o juiz vai pegar essa lei e vai jogar na frente. Então, no caso do reincidente, a gente usa a ultratividade de lei. Joga a lei para frente. No caso do primário, retroatividade de lei. E não pode ser usado combinação de lei penal no tempo. Ou seja, quando a gente tem leis onde a pena base é diferente da pena teto e a gente não sabe qual é melhor, o juiz tem que avaliar no caso em concreto. Beleza? Olha que legal. Matamos aí a lei penal no tempo. Vamos ver umas questõezinhas aqui, que são as questões legais? Lembrando, deixei umas questões comentadas para você, que isso é importante, você tem umas questões comentadas. E agora eu trouxe para você alguns tópicos aqui para a gente entender como é que cai. Vamos ver a questão aí agora. Ela vem assim. Sobre a vigência da Lei X, Mauro cometeu um delito. Em seguida, passou a viger a Lei Y, Lei X a primeira, Lei Y a segunda, que, além de ser mais gravosa, ou seja, a segunda lei é mais grave, revogou a lei de trás. Depois de tais fatos, Lauro foi levado a julgamento pelo cometimento do citado delito. Nessa situação, o magistrado terá de se fundamentar no instituto da retroatividade em benefício do réu para aplicar a Lei X, por ser esta menos rigorosa que a Lei Y. Ou seja, o que acontece? Vamos ver o que é X e o que é Y. Sobre a vigência da Lei X, primeira lei, Lauro cometeu o delito. Em seguida, passou a viger a Lei Y, ou seja, eu tenho a primeira e eu tenho a segunda lei, que, além de ser mais gravosa, revogou a lei de trás. Ou seja, a Lei Y, que é a segunda, ela é pior. Então, na prática, eu não posso usar retroatividade de lei, eu tenho que usar ultratividade de lei, porque a Lei X é melhor. Então, essa questão está errada. Questão de lei penal no tempo, leia mais de uma vez na tua prova para você não patinar e faça os esqueminhas didáticos que você não vai errar. Bacana? Quando você for fazer o esqueminha, faz esse colchetezinho que a gente está fazendo aqui, joga no quadro e você vai entender. Olha só isso aqui. Olha que bacana. Eu tenho a Lei X e eu tenho a Lei Y. Mais grave, menos grave. Qual lei que eu vou utilizar? A menos grave. Se é a menos grave, eu estou jogando ela para frente, é ultraatividade. Essa não é retroatividade. Então essa questão está errada. Vamos para 2. No que diz respeito ao tema lei penal no tempo, a regra é a aplicação da lei apenas durante o seu período de vigência. Tá certo. A exceção é a extratividade de lei penal mais benigna, que comporta duas espécies, a retroatividade e a ultraatividade. Adivinha? Certíssima, essa questão estava bem fácil, tá? Vamos para 3 aí. A regra do Código Penal é a aplicação da lei do tempo do crime. Tá certo. Podendo ocorrer em exceção a retroatividade de lei mais benigna ou mais benéfica, tá certo também. A ultratividade de lei mais benéfica, certinho, mas nunca a retroatividade de lei mais gravosa, certinho. Porque o princípio é a irretroatividade. A lei não volta se ela for mais grave. A lei da frente, se for mais grave, ela não volta de jeito nenhum, tá? Certinho também. Vamos para 4. De acordo com o entendimento doutrinário dominante, a lei excepcional ou temporária aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência, ainda que no momento da condenação do réu não mais vija, ou seja, que tenha cessado as condições que determinam a sua aplicação. Tá certinho, mas isso aí não precisava nem ter falado em jurisprudência ou doutrina, porque na verdade isso aí é texto de lei do artigo 3º, tá? Ela funciona no prazo de validade dela, quem comete o fato é condenado e processado posteriormente quando ela foi auto-revogada, porque ela é ultrativa e extrativa. Vamos para 5. A revogação expressa de um tipo penal incriminador conduz ao abolitio criminans, ainda que seus elementos passem a integrar outro tipo penal criado por norma revogadora. Sabe por que está errado isso aí? Porque o nome disso aí é um tópico chamado continuidade típica delitiva. Olha aqui, ó. Anota aí. Continuidade típica delitiva. A continuidade típica delitiva não ocorre o abolitio criminans, ele não existe. Sabe por quê? Porque as condutas que estão dentro do artigo migraram para outro. Vou te dar um exemplo. Artigo 214 e artigo 213. Eu vou falar aqui da forma mais simples, tá? Até 2009 existiu o atentado violento a pudor e o estupro. O estupro era pênis na vagina. Ou seja, a pessoa estava aqui, vagina, só mulher tem vagina, tá? Se vocês não sabem, ó. E o cara estava aqui, vê se você consegue entender esse desenho. Isso é um pênis, isso é um cara, isso é uma mulher.
ele está colocando o pênis na vagina da mulher. Isso até 2013, só isso constitui estupro. E se o cara fizesse qualquer tipo de crime? Por exemplo, ele estava lá já no ambiente, já estava encaixado, e ele olhasse e tivesse um ambiente mais legal. E aí ele arrancasse da casinha número 1 e colocasse na casinha número 2. Porra, sexo anal é diferente de pênis na vagina. Então era literalmente pau no cu, né, cara? É um pau no cu esse cara mesmo. Beleza. Então, se fosse sexo anal, seria atentado violento ao pudor. Qualquer ato diverso da conjunção carnal, que é pênis-vagina, era atentado violento ao pudor. Aí veio uma lei nova, tirou o artigo 214, falou, o atentado violento ao pudor não existe mais, mas todas as condutas que estavam aqui, sexo oral, sexo anal, ato diverso da condição carnal grave, por exemplo, se apontar uma arma para a pessoa e fazer ela se masturbar, tudo isso aqui desceu e passou a constituir fatos além do pênis na vagina, que era a conjunção carnal. Então, todas as condutas que eram típicas continuaram como crime aqui embaixo, mas o 214 saiu. Só tiraram um número do Código Penal, mas as condutas continuaram. Então, houve a continuidade do fato típico, considerado como crime, migrado para baixo. Essa continuidade típica delitiva não gera de jeito nenhum o abolitio crimes. Fica a dica aí, ficou muito bom isso aí para você, a gente matou lei penal no tempo. Então pode ter certeza, cara, com isso aqui que a gente bateu, se você estudar, não precisa se aprofundar, não precisa pegar aqueles livros gigantescos, não precisa pegar aqueles PDFs de 1000 páginas para poder acertar a questão. É por isso que a gente arrebenta em todos os cursos onde cai direito penal, principalmente geralmente nas carreiras policiais, né, onde tem direito penal, a gente é imbatível em todos os pontos, em aprovação, em tamanho, em quantidade. Por quê? Porque a gente faz o básico, você marca o X, você passa no concurso, você não tem que ser formado em direito, você não tem que ficar sabendo inteiramente o que o STF e o STJ fala, doutrina a gente quase não toca, a gente dá dedo na ferida, você vai, acerta e passa. A gente sabe que, engraçado que estudar para concurso é quase que uma lei penal no tempo. Você vai passar um tempinho aqui, você vai estudar, o aluno que está iniciando, ele é o aluno que, está feliz pra caralho, porque ele não tem a mínima noção do que vai acontecer pela frente. Ele tem que estudar lá uma gama de matérias gigantesca, né, cara? Português, informática, raciocínio, administrativo, constitucional, penal, processo, leis, e fora aquelas matérias esquisitas, administração, economia, contabilidade. Isso, se cair na tua prova, a gente tem que estar vendo dentro do seu edital, de acordo com as suas características. E o aluno mais antigo, às vezes, está mais cansado e tal, mas ele tem que lembrar que ele passou tudo aquilo no tempo. Então, ele já está com uma bagagem armazenada muito maior. Então, tanto você que está iniciando, quanto você que está há bastante tempo, tenha um pouco de humildade em saber que você tem que aprender 12, 13, 14, 15, 16 matérias. Eu tenho que te dar aula de uma matéria. Então jamais você vai ficar tão bom quanto professor. Essa história de que, eu vou ter aula com o melhor professor do Brasil. Toma cuidado para o melhor, não te dá mais do que você precisa. E estudar demais. Estudar menos é a mesma coisa que não estudar. Estudar fora do edital é burrice. É a mesma coisa que fazer uma redação e fugir do tema. Vai tomar 0, não vai passar. Seu sofrimento vai demorar muito mais. Forte abraço, fica com Deus. Para quem me conhece, alô você!